só, enquanto a produção me sinaliza aqui, assim que a gente tiver com o especialista em direito constitucional pronto para se conectar com a gente ao vivo, a gente traz o Matheus Silveira para o debate aqui. A gente vai dividir tela logo mais aqui no Poder Expresso, ao vivo, porque a gente está abordando esse assunto de uma forma bem abrangente. A gente trouxe uma visão do ponto de vista da ciência política, primeiramente começando aqui, né, com a Sônia Guerreiro trazendo os fatos mais recentes, saiu daqui, foi direto para a RO, residência oficial do presidente da Câmara, Hugo Mota, que recebe neste momento lá o líder do PL, Sóstenes Cavalcante. Então a gente trouxe a notícia, trouxe a informação e passou a analisar essa informação. Trouxemos uma cientista política, trouxemos parlamentares da base governista e da oposição, e agora a gente traz uma visão jurídica sobre a coisa. E quem a gente recebe agora é Matheus Silveira, professor de Direito Constitucional. Seja muito bem-vindo, Matheus. Boa tarde. Boa tarde, Jesus. Um prazer estar conversando com vocês. Bom, há uma sinalização muito concreta no seguinte sentido. PL da anistia pode ser aprovado, sim. O PL da anistia, se for aprovado, com certeza vai ser vetado na sua íntegra pelo presidente Lula. Pode ser que num round seguinte a gente venha a ver este veto sendo derrubado e o Congresso Nacional promulgando essa proposta. E aí vai haver mais um round, sem dúvida alguma. Esse projeto ele vai ser questionado no Supremo Tribunal Federal. Esse projeto, em sendo questionado no Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal declarando a inconstitucionalidade dele. Como é que fica? Aí morre o assunto, acaba a discussão, prevalece a vontade do Supremo Tribunal Federal ou não? Bom, você fez um panorama importante do processo legislativo, né? Um PL, então um projeto de lei ordinária, que tramita no Congresso, mas é sujeito à sanção presidencial. E se o presidente vetar, realmente o Congresso, por maioria absoluta, aí, né, pode derrubar o veto do presidente. Então, tem esse ponto. Chegando ao judiciário, nós teremos aí o Supremo analisando essa circunstância da anistia, e o Supremo não tem uma discussão propriamente direta para uma circunstância parecida com essa. Nós temos duas análises. Nós temos a análise do Supremo quanto à lei da anistia de 1979, onde o Supremo falou que era uma lei medida e era uma lei para o seu tempo, e aquela lei, então, apaziguava as relações entre a questão da ditadura militar e o processo de redemocratização, e ela valia para aquela circunstância e para aquele período. Mas temos também uma resposta do Supremo Tribunal Federal no tocante ao indulto, né, a graça, melhor dizendo, dada ao ex-deputado Daniel Silveira, que foi atacada por algumas ADPFs, né? ADPF 964, 965 foram objetos. E ali o Supremo se manifestou no sentido da inconstitucionalidade do decreto presidencial, porque aquele indulto individual, né, feria com princípios importantes da administração pública, princípios constitucionais essenciais, que seriam o princípio da impessoalidade, da moralidade administrativa, e era um ato que demonstrava desvio de finalidade. São os precedentes que nós temos. Nós podemos pegar aí pela declaração, por exemplo, do deputado que antecedeu a deputada Sâmia, que traz exatamente o grande centro do objetivo da anistia, que seria a possibilidade, né, de viabilizar o presidente Bolsonaro de se candidatar, de não ser preso. Ou seja, essa anistia, apesar de buscar um perdão, ela tem, vamos dizer assim, um objetivo em específico, e isso
deputado Sóstenes também já falou, vi essa semana, né, hoje também essa declaração. Então, há um objetivo específico. E aí a gente pode trazer se isso não é uma quebra da impessoalidade, se isso não teria um desvio de finalidade no ato em si. Então, é uma circunstância que será objeto de análise do Supremo, e nós temos esses dois precedentes que o Supremo tem estabelecidos. Uma circunstância da lei da anistia lá naquela época do período do regime militar, e a circunstância da graça, né, estabelecida para o deputado Daniel Silveira, que foi considerado inconstitucional por desvio de finalidade e por ofensa aos princípios constitucionais da administração pública, da impessoalidade e da moralidade administrativa. Então, nós teremos essa possibilidade. O Supremo decidido, por exemplo, pela inconstitucionalidade da lei, e ele pode fazer isso, o Supremo dá a última palavra. A última palavra é a do Supremo no regime democrático, né, estruturado da forma como nós temos estruturado aqui no Brasil e em diversas democracias, onde nós temos a tripartição dos poderes, em conflitos de leis, de interpretação de norma, em conflitos envolvendo poder executivo e legislativo, o papel do Poder Judiciário é a solução dos conflitos, e por isso ele muitas vezes dá a última palavra, e será, nesse caso, levantado por você, a quem dará a última palavra. É importante a gente trazer essa reflexão aqui para a discussão, né, para a tela do Poder Expresso, porque a gente fala-se muito nos freios e contrapesos. O sistema de freios e contrapesos poderia até ser utilizado esse termo, mas vamos lá. Freios e contrapesos. O equilíbrio dos três poderes, o equilíbrio de força dos três poderes. Se a última palavra é do Supremo Tribunal Federal, então entre os três poderes não há um equilíbrio tão grande. O Supremo ou o Poder Judiciário, ele tem um poder um pouco maior do que, por exemplo, o Congresso Nacional. Se nós trouxermos os três poderes para a esfera política, até nós poderíamos trazer essa construção. Mas os três poderes não estão na esfera política. Eles até podem ter os seus atos, podem ter repercussão política, como os atos do Poder Judiciário em alguns momentos têm, né? Mas o Poder Judiciário tem como centro a interpretação constitucional, a limitação do Poder Judiciário é a interpretação constitucional, e quem dá a última palavra da interpretação constitucional é o Supremo. Senão nós teríamos um debate infinito. Ninguém solucionaria um conflito quando nenhuma das partes viesse a dialogar, como nós temos hoje, né? Conflitos de dois grandes polos, onde ninguém dialoga, onde ninguém negocia, são dois grupos um contra o outro. Então, a estrutura tripartite, ela estabelece essas funções, e dentro dessas funções está no Poder Judiciário a solução de conflitos. Nós estamos num claro conflito, e o Poder Judiciário tem esse elemento. Claro que quando a gente joga o Poder Judiciário para esse conflito, joga o Poder Judiciário para o conflito político, parece que ele vai dar a última palavra, então ele tem um poder maior. Mas, na verdade, se nós formos olhar, muitas vezes o poder legislativo não está preso na sua função de legislar às decisões do Supremo. Contudo, o poder legislativo não pode realizar normas e leis que fujam à Constituição. Eu vou dar um exemplo aqui, que eu dou, às vezes, em sala de aula, que pode auxiliar. O Supremo, há uns 4, 5 anos atrás, declarou a inconstitucionalidade da vaquejada, né, uma prática esportiva que utiliza animais. E o Congresso, posteriormente, em um ativismo, o Congresso foi lá e fez uma norma dizendo que a vaquejada era um bem patrimônio cultural brasileiro, bem de natureza imaterial, e estabeleceu uma emenda à Constituição, dizendo que a lei regularizava a vaquejada, o rodeio, e valeria e cuidava do bem-estar dos animais. Havia uma decisão do Supremo dizendo que a vaquejada era inconstitucional, a lei do Estado de Ceará era inconstitucional, mas o Congresso respondeu dentro da Constituição, até o presente momento, constitucionalizando a prática da vaquejada, porque o Congresso não está limitado na sua função de legislar às decisões do Supremo. O Supremo não
não limita o Congresso Nacional na sua função de legislar. Só que o Congresso está limitado pela própria Constituição. Então, se o Supremo entender que o projeto de lei, a lei da anistia, ofende a Constituição, aí nós teremos uma limitação do Congresso. Mas se não, não teremos. Perfeito. Matheus Silveira, professor de Direito Constitucional, trazendo uma aula aqui para a gente, né? Para a gente entender aqui, fazendo uma reflexão a respeito do nosso sistema da República aqui, freios e contrapesos, Poder Judiciário, Poder Executivo e Poder Legislativo. Professor Matheus, muitíssimo obrigado pela sua participação ao vivo com a gente aqui no Poder Expresso. Até uma próxima oportunidade. Eu agradeço. Até uma próxima.